Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Já foi anunciado para vocês que 2026 vai ser o ano do ID, seguindo a direção de Deus, que mandou a gente ir por esse mundo afora pregando a palavra dele. Não é verdade? Nós estamos trazendo aqui nesses últimos programas jovens que foram batizados com o Espírito Santo no ano da juventude, porque esse é o nosso maior objetivo, é que você que é jovem venha ter um encontro com Deus, conhecer a Deus, porque uma vez você conhecendo a Deus, você se torna independente na sua fé. É o Espírito Santo quem vai te guiar, quem vai te ajudar, quem vai te dirigir, quem vai te dar força. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, por mais certinha que ela tenha a vida dela, ela está sempre correndo risco. Sempre correndo o risco. E muitas vezes dependendo de pastores, dependendo de pessoas, dependendo de conselhos. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna independente. Porque você tem o mesmo Espírito daqueles que têm te ajudado. Não é verdade? E é isso que nós queremos. Então, hoje eu trouxe aqui a Jéssica e o William, lá do Bloco de Sorocaba, né, que vão compartilhar um pouquinho da história deles. Eu estava conversando com eles aqui antes da gente entrar no ar. Tem uma história meio parecida, se envolveram com os negócios aí de chá disso, chá daquilo. Eles vão contar para vocês essa história daqui a pouquinho, tá bom? Então não sai daí, fica aqui com a gente. Se você não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já volta. Algumas ondas passam e outras mudam tudo. E a maior delas está vindo aí, Luau FJU 2026 Ondas Eternas. Não será só um evento, mas é um encontro, uma reflexão, uma onda que começa forte e vai continuar dentro de você. Então já chama a galera e venha curtir aquela vibe que você só encontra aqui. Teremos apresentações da banda FJU, o espetáculo do musical e, é claro, o momento da palavra, que promete te levar para uma onda diferente. Será no dia 10 de janeiro, às 15 horas, na esplanada do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E para você aproveitar mais ainda, teremos estacionamento e creche totalmente gratuitos. Vem para essa onda com a gente! Em 2025 foi muito mais que um ano. Foi o ano da juventude. Ao longo dos meses, cada encontro, cada evento e cada reunião de domingo se transformaram em momentos únicos de aprendizado e transformação. Foram conselhos que marcaram, palavras que ficaram gravadas na mente e experiências que nos mostraram que ser um jovem inteligente é ser diferente dos demais. Eu queria chamar os jovens aqui à frente. O jovem que ouve a palavra de Deus e pratica, ele está anos-luz à frente dos jovens aí fora que não conhecem a palavra ou a praticam. Se você tiver a palavra de Deus na sua vida, você vai arrebentar. Tivemos eventos e movimentos dedicados a nós, onde aprendemos sobre as conexões inteligentes que devemos fazer, descobrimos nossas raízes para cuidar e curar e crescemos juntos nos encontros semanais e nas inesquecíveis FJU Night mensais. E como resultado de tudo isso, vimos muitos jovens chegando pela primeira vez à FJU. Eu encontrei amigos que me levam para a fé
E foi mudança total na minha vida. Sempre que a gente precisa de ajuda, sempre tem alguém ali para ajudar a gente. E não só os obreiros, mas os jovens que já têm o Espírito Santo, que podem nos ajudar, eles sempre estão ali para ajudar a gente. E isso foi uma mudança extrema na minha vida. Esse ano eu voltei, um lugar onde nunca deveria ter saído. E eu tomei uma decisão de realmente mudar de vida. Outros tomando a decisão mais importante de suas vidas: se entregar a Deus. Então, esse ano da juventude foi o ano que marcou minha vida, porque foi o ano que eu decidi entregar minha vida para Deus. Para isso eu tive que me batizar nas águas, para justamente abandonar a velha criatura e começar uma nova vida. E essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Esse ano da juventude, para mim, foi um ano de decisão. Foi o ano que eu decidi viver uma vida com Jesus. Para oficializar essa decisão que eu tomei, eu decidi me batizar nas águas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Também testemunhamos jovens que nasceram de Deus. Esse ano de 2025, o ano da juventude, foi o ano que de fato e de verdade eu me entreguei para Deus e eu recebi o Espírito Santo. Aquela marca de rejeição que eu tinha, eu nunca mais tive e hoje eu tenho a verdadeira alegria e a paz. Eu decidi me entregar 100% ao Senhor Jesus. Eu abandonei mentira, falar palavrão, más amizades, toda aquela vida suja que eu vivia no mundo. Eu decidi entregar tudo a Deus. Foi no dia 1º de agosto que eu recebi o Espírito Santo, que foi o bem mais precioso que eu recebi. Todo aquele vazio, toda aquela tristeza saiu e hoje eu sou feliz por completo. E tantos outros que saíram pelo mundo para levar a palavra de Deus a todos. Nesse ano da juventude, eu tomei a melhor e a maior decisão da minha vida, que foi me colocar à disposição de Deus para servir a Ele no altar. E atualmente faz um mês que eu estou no altar, eu sou de São Paulo e eu estou cumprindo o ID nesse momento aqui no estado do Paraná. Olá, eu me chamo Isabela. Nesse ano, que foi o ano da juventude, foi o ano em que eu me casei com um homem de Deus, um pastor, e nós estamos há 3 meses casados, servindo a Deus aqui no estado de Pernambuco. Porque há 3 anos atrás, em uma vigília da FJU, eu fiz um voto com Deus, de que eu dedicaria minha vida servindo a Ele no altar. Eu que saí um dia da FJU, hoje eu tenho a oportunidade de levar também para outros jovens aquilo que eu recebi no altar, aquilo que eu recebi no FJU. E nesse ano da juventude se materializou na minha vida o mandamento do Senhor Jesus que disse: ide. E eu fui, saí de São Paulo, tô aqui na cidade de Patos, na Paraíba. E se fosse para resumir em uma palavra, esse ano da juventude seria privilégio, porque não tem privilégio maior do que servir ao Deus vivo, um Deus perfeito, onipotente, onisciente, dono de tudo, contando comigo para servir a Ele 24 horas por dia. 2025 foi o ano da juventude, mas não para por aí. Em 2026, seguimos com ainda mais força e energia. Já começamos em janeiro com o Luau FJU Ondas Eternas, na esplanada do Templo de Salomão. Dia 10, no Dia Nacional da Força Jovem Universal, a partir das 15 horas. Vai ser um momento de estar juntos e misturados com essa galera incrível que faz a diferença. Porque ser jovem é nunca desistir. E nós, juntos, vamos continuar escrevendo muitas histórias de transformação. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Primeiras damas, né, William? Sim, sim. Vou começar com você, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem. Você é da onde aqui em São Paulo? Eu sou de Itu. Itu? Da cidade de Nascida Itu. em Itu? Crescida em Itu ou não? Eu nasci em Osasco. Osasco e morei em várias cidades. Aqui em São Paulo? Fora de São Paulo? Aqui em São Paulo. O que houve pra você mudar tanto assim? Conta aí a tua história pra gente. Então, Bispo, eu cresci numa família totalmente desestruturada, né? Muitas brigas, meu pai tinha vício em bebida. Então, eles brigavam muito, ele chegava bêbado em casa, agredia minha mãe. Minha mãe, por ver a situação também, acabava agredindo ele. Então, você lembra disso? Você era criança? Lembro sim. Não só do que eu via, mas como eu me sentia também. Era um sentimento de muita dor. E por ver isso e não conseguir demonstrar isso para eles, que me incomodava, eu comecei a agredir a minha irmã. Desde muito pequena, né? Sua irmã mais nova? É mais nova, mais nova. Assim que ela nasceu, já vivia nessa situação.
Aí ela nasceu quando ela tinha uns 3 meses de idade, mais ou menos. Eu não me lembro muito bem, né, o tempo, mas era mais ou menos isso que minha mãe fala. Minha mãe foi dar banho nela e pediu pra mim cuidar dela ali na banheira, que ela ia pegar uma toalha. Aí nisso eu fui, peguei a minha irmã e afoguei. Fiquei segurando ela alguns segundos embaixo d'água, foi quando minha mãe viu, já correu pra pegar ela. E assim, eu tinha uma sede de sangue, vamos dizer assim, dentro de mim muito grande. E nisso foi passando o tempo, né? Eu fui crescendo, ainda vendo brigas, vendo discussões, até que minha irmã foi ficando mais velha e por conta de tudo que ia acontecendo, eu catava sacolas, quando meu pai chegava bêbado, colocava na cabeça dela e pedia para respirar e ficava segurando. E quanto mais dor ela sentia, mais prazer eu sentia. Só que daí chegava um tempo que dava um estalo, eu soltava. Aí minha mãe descobriu, me deixava de castigo, me batia, mas nada passava. Aí eu fui crescendo, ela foi crescendo também. Foi aonde, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu conheci um pouco, né, das drogas que... Como? Na escola. Na escola. Eu tive um relacionamento, né, eu namorei com 15 anos, um relacionamento do qual meus pais não aceitavam, porque era envolvido com tráfico na cidade, e eles não aceitavam, e mesmo assim eu bati o pé que queria, até que conseguiram convencer, e ela aceitou. E conheci a maconha. Aí eu fumei, mas assim, a princípio eu não gostei, porque eu já escutava coisas, né, quando criança, perturbações, então aquilo aflorou ainda mais. Só que a sensação... Você ouvia vozes? Ouvia então? vozes, ouvia Desde vozes. criança? Desde criança. Então, pela sensação de fugir da realidade que aquilo estava me trazendo, então eu continuei na maconha, mesmo que não me fazia bem, porque eu tinha consciência que não me fazia bem. Mas eu precisava usar para mim não ficar pensando nas coisas que eu queria pensar. Mas ainda assim eu ficava um pouco perturbada. Quer dizer, você não gostava. Não gostava. Não te fazia bem. Sim. Mas continuava usando. Continuava usando. E fiquei 10 meses nesse relacionamento, né? Aí, depois que a gente terminou, eu fiquei um pouco chateada com a situação, mas não era algo assim que me fez sofrer, não. Eu fiquei chateada, passou. Aí, como eu estudava à noite, conheci uma galera, né, do mundo LGBT, comecei a andar com eles. Me encontrei ali naquele momento com eles, né? Porque era uma fuga que eu tinha para fugir da minha casa, para não ver as brigas. E fui me envolvendo cada vez mais. Aí eu conheci outras drogas, conheci as mais pesadas, né? Conheci a cocaína. Eu chegava a cheirar 5 gramas de cocaína sozinha. Então eu... Quer dizer, começou com maconha. Com maconha. Né? Você abriu uma concessão para maconha. Sim. E aí foi mais fácil para uma droga Sim. mais pesada. Sim. Né? E tem gente que fala assim, não tem problema, maconha é natural, não tem problema nenhum. Sim. Tem que liberar a maconha, né? Geralmente as pessoas defendem essa ideia, né? Liberação da maconha. Você imagina o que vai acontecer. Por quê? Primeiro porque a pessoa que é viciada, ela se torna viciada na maconha e chega uma hora que a maconha já não satisfaz mais. Né? A maconha leva a pessoa até aqui, ela vai querer algo mais pesado, mais forte. Então, você imagina, algo como esse liberado, as pessoas vão fumar e vão querer algo mais forte que não é liberado. Sim. E fora isso, para você adquirir uma coisa, você tem que ter dinheiro, você tem que comprar. E uma pessoa viciada, o que ela faz para conseguir a droga? Faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, você imagina, ainda que eu possa comprar maconha num lugar que supostamente é legal, eu preciso de dinheiro. Né? Sim. Então, para eu conseguir o dinheiro para esse vício, eu vou ter que roubar, vou ter que fazer as coisas erradas. É um inferno. Mas tem gente que defende essa ideia. Sim. Então, até mesmo porque é medicinal, eles falam, né? É. E você se envolveu com essas coisas de medicinal, né? Então, de maconha, foi para cocaína, o que mais? Aí eu fiquei um tempo na cocaína, aí foi onde eu conheci a bebida, porque até então eu não tinha vício com bebida, mas por conta da cocaína eu comecei a beber muito, mas muito mesmo, só bebida quente, vodka, pinga e muita pinga, eu bebia absurdamente para conseguir conciliar os dois, né? Que é um combo que a gente fala, vem tudo junto. Aí da maconha... Você tá com quantos anos hoje? 33. Isso aí era com qual idade? A maconha eu conheci com 15, a cocaína com 18... Então, cocaína e bebida aí por volta de 18 anos. Uns 18 anos. Como é que era você? Eu não... Assim, eu fico pensando, você, Jéssica, viciada em cocaína, bebia até cair. Como é que era a vida da Jéssica?
Quem olhava de fora assim, o que via? Eu nunca deixei aparentar, né? Então, para as pessoas que me conheciam, achavam que eu tava normal. Tava arrebentando. Tava tranquilo, né? Não tinha problema, era festa, era feliz. Só que dentro de mim tinha um vazio muito grande. Eu era muito infeliz, eu era muito triste, depressiva, muitos pensamentos suicidas. Então, assim, eu não tinha paz, era algo assim... Eu geralmente uso o exemplo aqui na live, eu sempre repito isso, vou repetir mais uma vez. Eu falo que é como a nossa vida é como um quebra-cabeça, né? Você vai encaixando as peças. E aí tem um lugarzinho, um buraquinho ali, que nenhuma peça vai encaixar. Nenhuma. Só uma encaixa, que é Deus. Então o que as pessoas vão fazendo? Porque tem aquele buraco dentro delas, você imagina que sua vida é um quebra-cabeça. Aí tem aquele buraco lá, que dói, né? É o vazio da alma. Aí a pessoa vai tentando encaixar várias peças ali. Então, por exemplo, você foi pra maconha, relacionamento, cocaína, bebida. Você estava tentando preencher aquele vazio, né? Aquele buraco, com tudo isso daí. Sim. Só que nenhuma peça encaixava. Não. Nada trazia felicidade. Nada. Então quem olhava pensava que você era feliz, mas por dentro você não era realizado ainda. Sim. Né? Aí você se envolveu com LGBT, se envolveu com mulheres também? Com mulheres também. Eu tive 5 relacionamentos sérios, assim, né? De morar junto, porque meus pais se separaram quando eu tinha 19 anos. Minha mãe foi embora para Itu e meu pai continuou na cidade que a gente morava. E como ele tinha problema com bebida, então eu não queria continuar morando com ele. Só que eu também não tinha condições de me manter sozinha. Eu tava entrando num relacionamento. Então eu já peguei minhas coisas e fui morar com essa pessoa. Por que mulher? Bispo. Você tinha tido um relacionamento de tantos meses com um rapaz, né? Sim. Por que mulher? Pela carência de atenção, de afeto. Você não nasceu assim? Não. Na verdade, eu nunca me identifiquei com mulher. Mas era algo muito mais forte do que eu. Mas era mais forte mesmo. Não era algo assim, eu olhei e senti atração. Não, era algo assim, de conversa. Eu conversava, eu vi que deu uma atenção a mais, eu já estava amando, apaixonada. Tanto é que nisso eu fui pulando de relacionamento em relacionamento. Porque quando chegava um tempo, aquela pessoa já não me satisfazia mais. Então eu já... Outra falava comigo, eu já tinha um olhar diferente. Então eu fui, por conta das drogas também, que eu nunca parei, né? Eu fui parar recentemente. Então, minha cabeça era uma confusão. Então, para mim não ficar maluca, eu ia buscando adrenalina. Cada vez mais adrenalina. Porque daí o pico subia, eu estabilizava e continuava a vida como se nada tivesse acontecendo. E foi aí, passou esse tempo, né, dos relacionamentos, aí eu conheci... Como que nada também tava... não resolveu o problema. Não resolveu, porque era muito grande. E tinha vezes, porque eu olhava assim pra pessoa e eu chorava na hora de dormir. Porque eu falava, meu Deus... Eu sempre falei com Deus, né, mas não, né? Mas assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí eu comecei a ter terror noturno, comecei a me sentir abusada durante as madrugadas. Então foi ficando assim, de um nível absurdo. E como as drogas já não estavam mais fazendo efeito, porque daí eu fui pro sintético, conheci o doce, que daí já dá uma outra vibe, que você tem visões, pra ver se aquilo, mas nenhuma droga me aceitava. Não era nem eu que tinha, a droga não me queria, porque elas faziam muito mal pra mim, mas eu na dependência ali, sempre buscando mais. Aí foi onde eu recebi um convite pra conhecer a ayahuasca, né, que seria um ritual que daí me falaram que eu ia ter a expansão da consciência e eu ia conseguir entender o motivo desde pequena eu sofri até aquela fase da minha vida, que eu ia ter um mundo invertido. Olha, uma sessão na sexta-feira na igreja resolve os problemas. Sim, aí me falaram justamente, né, não isso, mas me falaram que uma sessão de terapia, uma sessão com ayahuasca equivale a 4 anos de terapia. Eu falei, não, é agora que eu vou resolver minha vida. Então eu fui, participei de um ritual e nesse ritual eu vi tudo. De verdade, eu vi tudo. Eu vi as drogas que eu usava, eu vi as coisas que aconteciam na minha infância, como se eu estivesse realmente revivendo tudo aquilo. Só que por trás disso, tinha os demônios que agiam. Então eles se apresentavam para mim como entidades, né, que a gente conhece. Eles foram se apresentando e eu fiquei assim, ó... Como se fosse eu aqui conversando com ele conversando comigo. Era fácil para eles mostrarem o que tinha acontecido, porque foi eles que fizeram. Né? Sim, então eu faço assim, foi
tiraram as vendas. Depois disso, eu não parei com as drogas, mas eu já tinha medo de usar. Mas o vício não tinha saído. A vontade não tinha saído. Eu falei, não vou usar porque eu sei o que tá por trás disso. Mas eu não conseguia resistir. Se aparecesse, eu usava. Então foram assim 7 anos participando disso, vendo várias situações. Aí foi onde eu conheci também as outras coisas. Como é que eram esses rituais? Eram os rituais que a gente se reunia, né? Um grupo de pessoas. Aí era um trabalho musical. Aí escolhiam algumas músicas. Entre as músicas tinha músicas com várias tonalidades, tipo tinha mongol. Muitas vezes tinha música gospel. Tinha, deixa eu ver, tinha rezos, né, rezos indígenas. Que, e aí tomavam essa coisa, então. Aí a gente se juntava. Que era uma droga, né? Sim, se juntava e tomava. E nisso o plano espiritual se abria, sem dó nem nada. Tipo, o que você tava vendo ali, como as músicas, elas têm uma tonalidade, né, que hoje eu vejo que a música realmente é um espírito, porque assim, quando subia muito, você ia para um grau, quando descia, você ia para densidade. Então nisso vinham os ensinamentos, o que eles queriam. É como se fosse uma seita espiritual te mostrando tudo que tem ali por trás. Por que você bebia? Não é porque você tava com um trauma da sua mãe. Porque seu pai bebia. Não, é porque eu tô lá no seu pai infernizando ele, que veio pra você, e assim foi mostrando. Então meus olhos foram se abrindo. Até que chegou um ponto, um ano antes de eu entrar na igreja, que eu cheguei no fundo mesmo, no fundo, que foi onde eu comecei a fazer bastante cambô, que é uma outra medicina também. Foi onde eu fiquei muito inchada, fechou aqui minha garganta, eu não conseguia respirar. E eu cheguei na minha casa e falei, não dá, chega, o que eu tô fazendo? Só que quando eu decidi parar, já era um pouco tarde, porque minha mente, que era ruim, já estava totalmente destruída. Daí eu e essas pessoas que participavam disso, eu imagino que a vida deles era uma maravilha, né? De todas as pessoas que iam lá beber desse chá, dessas coisas, imagina o inferno que era a vida dessas pessoas, né? Você se relacionava ali. Sim. Né? E era engraçado porque quando eu comecei a surtar dentro dos trabalhos, eu pedi ajuda, aí falava assim, não, eu te ajudo, vai lá no meu consultório. Aí você ia lá, 150 uma sessão. Entendeu? Aí as coisas começaram a não fazer sentido, porque falavam de Jesus ali. E eu comecei a ter a consciência, eu falei, gente, mas Deus ele não cobra nada da gente em relação a isso. Lógico, você tem que fazer o seu, a troca, você tem que pagar pelo que você está tomando, mas nada absurdo. Então, assim, era muito caro algumas sessões que eu fazia. E não satisfeita com isso, eu comecei a buscar mentoria. Então, eu tinha esse vazio, então eu buscava em todos os lugares. Mentoria de sucesso, como ser bem-sucedida. Então, eu comecei a buscar como curar sua criança interior, fazer meditação e comecei cada vez... Sua criança interior? Minha criança interior. Traz na EBI. Cada vez procurando mais e mais e mais. Quer dizer, você era aquela pessoa perdida, mas buscando ajuda. Buscando ajuda. Né? Sincera, buscando a luz no fim do túnel. Então, tudo que te apresentavam, você ia com boa fé. Sim. Né? Querendo ajuda, querendo mudar de vida, mas nada disso aí funcionou. Não, nada disso. E como é que você chegou na igreja, então? Como é que foi? Foi através de um post, né? Eu frequentei um outro lugar e eu também não consegui encontrar respostas. Você nunca tinha ido em nenhuma igreja, né? Não, quando criança, eu participei, né, de alguns cultos em algumas igrejas, mas nunca foi algo assim que me chamou a atenção. Como eu gosto muito de música, então eu fiz aula de música em algumas igrejas, mas nada assim que me prendesse. Mas aí quando eu decidi largar tudo, que foi assim, que eu cheguei no extremo, eu comecei a frequentar uma outra denominação para buscar, né? Eu falei, Deus, como eu não encontrei nenhum lugar, eu vou onde eu nunca fui, né? Onde eu deveria ter ido desde o princípio, mas eu não fui. Então, eu estava tomando remédio para depressão, tinha passado por psiquiatra. E eu falei, eu não vou tomar remédio. Aí eu peguei uma cartela de remédio que a médica me passou para tomar, ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, eu já fui em todo lugar. Eu vou tomar esse remédio só para ter paz. Enquanto eu não tiver paz, eu não vou parar. Aí foi que aconteceu, eu tive paz durante o medicamento. Mas foi o tempo de eu só acertar a cabeça. Aí dentro dessa denominação eu comecei a buscar também. Foi quando eu recebi o Espírito Santo nessa igreja e eu fiquei super assustada. Aí eu fui conversar. Supostamente recebi o Espírito Santo. Fiquei muito assustada, fui procurar orientação. Aí me falaram que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu falei, não, gente,
Não, isso aqui eu incorporava nos terreiros que eu ia. E era a mesma sensação, era mesmo palavreado, tudo. Isso numa igreja, Numa né? igreja, tudo. Daí eu peguei e falei, cheguei no pastor e falei, pastor, você me perdoa, mas eu tô indo embora. Peguei, virei as costas e fui embora. E eu tinha me batizado nessa igreja. E eu peguei e falei, ei Deus, nem o senhor tá me querendo, o que eu vou fazer agora? Aí eu cheguei na minha casa, dormi, né? Tentei, virei a noite inteira na cama. E no outro dia eu acordei, abri o Facebook, primeira coisa que eu fiz, catei o celular, abri o Facebook e ali tinha uma mensagem. Se você tem pensamentos suicidas, se você já tentou se matar, entre em contato conosco. Daí eu peguei e falei, Deus, essa aqui é a última chance. Aí era a gente. Aí eu pensei, essa aqui é a última vez, senão eu não tenho mais o que fazer, não. Aí eu mandei mensagem, foi questão de segundos mesmo, me responderam. Aí perguntaram de onde que eu era, e eu falei, perguntaram o que estava acontecendo também, eu passei tudo certinho. Aí me encaminharam para a igreja lá de Itu, para a sede. Foi assim que você conheceu a Universal? Foi assim que eu conheci. Aí eu cheguei lá, tem uma amiga que ela frequentava a Universal. Daí eu liguei para ela e falei assim, ó, eu vou lá, mas se eu não der certo, você vai me buscar no caixão, porque eu não volto mais para lugar nenhum, é daqui para outro lugar, mas eu não quero mais viver. E assim, quando eu entrei na reunião, eu fui resistente, eu não fui de primeira. Mas quando eu entrei, assim, que eu sentei na poltrona, eu falei, gente, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro, assim, uma paz, daí eu falei, nossa, muito bom. Aí acabou a reunião, escutei a palavra, acabou a reunião, o pastor pediu para me atender, daí a gente conversou, passei para ele o que estava acontecendo, daí ele falou a mesma coisa que o senhor falou, que a minha busca era sincera, aí ele me deu uma Bíblia, falou assim, agora você começa a meditar na palavra, me deu alguns livros, aí assim eu fiz. E desde então, tudo que me falavam para fazer, eu nem pensava, para fazer isso eu vou fazer, tem que fazer aquilo, tem que abandonar isso, tem que fazer aquilo. Daí foi onde eu me batizei, né, tomei a decisão, me batizei. E fiz Isso faz quanto tempo que você se batizou nas águas? Eu me batizei no Dia dos Pais do ano passado. Ano passado. O ano passado, em agosto, dia 11 de agosto. Me batizei. O que foi mais difícil para você abandonar? Assim? A minha mente. Porque, assim, em relação a tudo que eu vivia, foi decisão. Eu decidi, não queria mais. Então, nada disso me doeu, né? Porque eu já queria, já falei, não, isso aqui não serve para mim. Eu já experimentei de tudo e eu vi que nada estava fazendo sentido. Inclusive, eu tinha um relacionamento, né? Eu tinha um relacionamento por 2 anos. E foi onde eu terminei esse relacionamento por conta da minha entrega. Foi assim, o que me doeu por conta do apego que tinha ali, né? Do sentimento que eu achava que eu estava criando. Mas assim, a minha maior guerra mesmo foi com a minha mente. E você chegou, aí começou a participar do Força Jovem também? Comecei foi a convidada? participar. Como é que foi? Eu, na verdade, eu não estava em Itu, né? Eu frequentava algumas reuniões em Itu, mas eu comecei no Taboão da Serra. E eu não conhecia a Força Jovem ainda. Aí eu cheguei no Taboão, aí uma amiga minha de lá viu o post da Força Jovem e falou assim, é sua cara. E quando que você foi batizado? Você já foi batizado Já, com o Espírito sim, Santo? Como é que foi? Foi um dia incrível. Foi na vigília dos servos que teve no dia 26 de abril. Eu fui muito sincera com Deus, porque eu falei pra ele que eu não tinha mais ânimo pra viver. Mesmo que eu tava ali, eu não tinha mais força, porque a minha mente me maltratava muito. Era muita acusação, eram visões que não passavam, e eu já não estava mais em pecado, eu não tinha mais o que fazer. Então eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, e eu não estou entendendo nada, então o Senhor tem que ser bem claro comigo, porque senão não vai ter como. Ia ter a vigília, e eu não ia vir, porque o carro já estava cheio, mas graças a Deus um desistiu. Aquela que a gente teve aqui no Brás? Sim, vocês vieram lá? Sim. Daí a gente conseguiu vir. E foi quando, antes de sair, eu abri a Bíblia, e falou a passagem do jovem rico. E foi a primeira palavra que o Senhor falou, né? Que o Senhor estava comentando. Eu peguei e falei, olhei assim, né? Falei, acho que Deus está querendo falar comigo em alguma coisa. E falasse para mim, foi isso que você sempre buscou. Daí ali eu me acabei. E qual a diferença disso aí para os chás que você tomava lá? Toda a diferença, porque não tem explicação. Não tem, porque não é algo mental. Não é algo que você precisa buscar. É algo que simplesmente você recebe. É a certeza, é algo que faz totalmente a diferença. Porque lá você fica buscando, e cada vez que você busca, tem alguma coisa a mais que você tem que buscar. E com o Espírito Santo, não. Quando ele veio, ele só falou, eu tô aqui. Foi isso que você sempre buscou, que era a paz, né? O que mudou em você a partir dali? Mudou tudo, bispo. Meu comportamento, meu jeito. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito irritada. Hoje em dia eu tenho muita paz, sou bem tranquila.
tô aprendendo, né? Todos os dias um pouco mais a me negar mesmo, né? Porque a maior guerra que eu encontrei foi comigo, não foi nem com as coisas que eu passei. Mas assim, hoje eu tenho clareza do que eu quero, do meu propósito e mudou tudo. O que você quer pro seu futuro? Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Quero entrar lá onde eu saí pra catar todo mundo e falar, galera, bora, não é isso não. Isso você já pode fazer. Não, já faço, não, já faz. tem alguns. Já trouxe alguém? Já conseguiu? Na verdade, como eu morei em várias cidades, então eles vão vendo a minha transformação. Então, como eu sempre tô postando alguma coisa, alguns já entraram em contato. Eu falei assim, ó, agora nesse momento eu não posso fazer nada, mas tem uma Universal, e daí eu vou lá, pego o endereço e mando. Eu falei assim, não, eu vou lá. Inclusive, tem uma amiga minha que tá frequentando também, tá... Porque você não me falou antes? Eu falei, minha filha, eu tô falando faz tanto tempo pra você isso, que também é, né, desse meio. Era, né, na verdade, que ela também já parou. Legal. Entre outros também. E você participa onde? Força Jovem onde? Lá em Itu. Itu mesmo? Na Cidade Nova. Qual o dia do encontro jovem lá, o horário, endereço, você sabe? Sim. Às 4 horas, todos os sábados. E o endereço é Maria Helena da Costa, número 20, Jardim Penha de Franca. Jardim Penha de Franca, Penha de né? Franca. Então, se você vive aí, você está convidado a participar do Encontro Jovem. Aliás, aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, a gente vai ter o Encontro Jovem também para você. Inclusive, começando o ano de 2026, a gente vai ter o nosso Luau FJU, o Luau Ondas Eternas aqui na Esplanada do Templo. Tô falando para você já colocar aí no seu calendário, tá bom? A gente vai ao intervalo rapidinho, quando voltar a gente vai conversar com o William, que tá aqui com a gente também, que também tomou esse chá, um pouquinho desse chá, né, William? Um pouquinho. Não resolveu nada, né? Não. Só um trouxe pouquinho. problema. Muitos. Ele vai contar pra gente a história dele, não sai daí não. Eis aqui esses jovens. Assim como suas almas foram salvas, eles querem salvar outras almas. E aí, cara, tudo certo? Deixa eu te perguntar, você vai estar na tarde da juventude com a gente hoje? Pô, legal. A gente consegue se encontrar na esplanada? Combinado então, até já. Ao longo de 2025 foram inúmeros os eventos. Em 2025 vai ser o ano da juventude na igreja. A gente vai voltar as nossas atenções para a juventude em 2025, porque o jovem é a força. E este imenso trabalho deu fruto. Foi um ano de renovação, onde eu aprendi muito com a palavra de Deus. E o ano de 2025 para mim foi cheio de experiências com Deus. Naquele dia eu não estava bem. Mas agora eu tô. A alma, ela é eterna. E aquele que faz a vontade de Deus vai ser eterno também. Você pode inventar, sabe, um produto assim que todo mundo compra, todo mundo gosta. Não existe outro trabalho mais importante na vida do que o trabalho do homem de Deus, da mulher de Deus, que ganha almas. Você tem essa escolha. Já que eu vou servir alguém, então por que não a Deus? Mas se você disser, eu quero dar minha vida para servir a Ele, eu sei o que Ele fez na minha vida. Se você tiver essa disposição, então vem aqui à frente que eu vou fazer oração com você. O Espírito Santo vai enviar muita gente. Quem eu não sei ainda, mas Ele vai enviar.
que já começou aqui agora. Não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos que a força jovem universal estará cada vez mais forte, mais presente, mais experiente. Não se tratando da força do nosso braço, mas da dependência naquele que nos possibilita tudo. Você não sabe o que tá vindo por aí. Se prepara para janeiro. Dá uma olhada nisso aqui. Então vamos lá, a gente está de volta, vamos conversar com o William, que tá aqui. Tá quantos anos, William? Hoje eu tenho 23. 23, né? 23. Você tá no Força Jovem há quanto tempo? Tenho 8 meses. 8 meses? 8 Só? meses, 8 meses? Só. E você é da onde? Eu sou do Paraná. Original Paraná? do Paraná. Cara de paranaense. Paranaense. Mesmo, né? Mas aí tá morando aqui em São Paulo? Eu tô morando em Sorocaba atualmente. E veio pra cá por quê? Em busca de trabalho. É? Vim pra cá morar com a minha irmã, na época. Aí tá morando em Sorocaba? Em Sorocaba. Então, conta pra gente tua história aí. Então, bispo, eu nasci a família era até estruturada. Eu nasci numa família católica na época. Eu tinha pai e mãe presente. Tinha tudo que uma criança tinha que... Diferente que dela, o dinheiro tinha que ter. Só que eu comecei a frequentar a religião desde pequeno, né, a católica. Mas eu frequentava mais por obrigação, porque minha mãe era muito devota no catolicismo, então eu comecei a frequentar desde cedo. Tanto que eu comecei a ser coroinha, fui coroinha, fiz todos os ritos possíveis na religião. Tipo, tudo por obrigação mesmo, sem nem acreditar de fato naquilo, né? Que eu sempre tinha uma dúvida no meu coração se realmente existia Deus. Mas você era coroinha? Eu era coroinha. Sem saber se Deus existia? Sem saber se Deus existia. Aí foi assim até uns 12, 14 anos, foi quando eu saí do coroinha e uns amigos meus me puxaram para o mundo, me apresentaram pornografia, amigo do meu irmão, no caso. Ele me levou na casa dele junto com os amigos dele e colocou um vídeo de pornografia pra gente assistir lá. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Foi onde eu fui apresentado a pornografia pela primeira vez. Aí, depois daquilo, eu comecei a achar desculpa para ir na casa dele e continuar assistindo aquilo. Eu ia lá todo fim de semana, achava algum jeito. Gostou, né? Gostei. Aí, junto com a pornografia, veio a masturbação. E foi assim, nesse meio até uns 14, 16 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro celular daí. E quando eu falo gostei, não é porque é certo e bom, não. Hein? Eu falo gostei porque normalmente o jovem, a pessoa gosta disso, porque mexe com os desejos da pessoa. Todo mundo tem desejo. Mas não significa que isso é bom. E o mal que isso traz é muito, muito maior do que qualquer benefício que isso possa trazer. Né? Então, por quê? Porque a pessoa que assiste pornografia, ela começa a olhar o mundo de forma diferente. O homem começa a olhar para a mulher de uma forma diferente, a mulher para o homem, começa a ver coisas, imaginar coisas. E depois a pessoa vai querer fazer aquilo ali na vida real dela, aquilo que ela vê nos filmes, aquilo que ela vê nos vídeos, que não são coisas reais, que não é a realidade da relação sexual entre o marido e a mulher. Então, aquilo ali vai contaminando a cabeça da pessoa, que ela acaba só pensando naquilo. Então, isso estraga relacionamentos, estraga a vida de uma pessoa. A mente fica poluída.
Jesus falou que se você olhar para alguém com intenções ruins, você já está pecando. Imagina se tocando, imagina fazendo as coisas erradas. Então, ele falou isso para nos guardar. E é impossível que uma pessoa que viva com isso seja feliz. Então, chama a atenção da pessoa, porque lida com a carne, com os desejos humanos, mas não é bom. Não faz nenhum bem. Pelo contrário, vai te fazer mal. Com certeza. E se você tem feito isso, você sabe o mal que isso lhe faz. Aí talvez você diga, bicho, não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, sabe? Eu consigo. É igual o drogado. Quando você começou a usar maconha, eu duvido que você pensou assim, eu vou ficar viciada na maconha. Quando você começou a beber, só uma vez, só outra. Então, a pessoa sempre pensa assim, eu só vou usar uma vez, não tem problema nenhum. E vem a segunda, vem a terceira, daqui a pouco ela está dependente daquilo ali e não consegue viver sem aquilo ali. Então, não tem nenhum bem nisso, pelo contrário. Então, teu amiguinho lá, teu primo, né? Amigo. Amigo do meu irmão, no Levou caso. pro mau caminho. Me levou pro mau caminho. E aí? E aí foi quando eu, com uns 14 anos, eu ganhei o meu primeiro celular, aí eu não precisava mais dele. Uhum. Aí eu me trancava no quarto e ficava o dia todo assistindo uns vídeos de pornografia. Na época eu não saía, só ia pra escola e voltava. Foi quando também... Eu imagino os pais pensando, ele tá lá no quarto, tá quietinho, tá estudando, tá jogando. Tá jogando. Eu tinha um videogame na época também, então conseguia disfarçar bem. Foi quando, como a gente, onde eu morava era uma cidade muito pequena, os jovens eles saíam andar no meio da rua, na praça à noite. Foi quando com 16 anos eu fui convidado por amigos da escola, aí eu comecei a andar pela rua também, conheci a bebida com 16 anos, comecei a beber, usar narguile. A gente era tão doido que a gente colocava a bebida alcoólica no lugar da água no narguile. Aí a gente ficava andando pra rua, bebendo o tempo todo, pra cima e pra baixo, com pessoas drogadas, pessoa de todo jeito passou, bispo. Então, foi ali que eu tava tentando encontrar algo que eu não tinha dentro de mim, eu tava tentando achar algo que completasse o que tinha dentro de mim. Então eu comecei a beber, eu comecei a usar maconha. Eu não usei muito tempo maconha, mas eu também usei algumas vezes, junto com os amigos, com as influências da escola na época. E também nessa mesma época, o meu pai veio a falecer, que ele teve uma complicação com a trombose. Aí ele veio a falecer, foi onde eu desisti de vez. Foi quando eu comecei a beber mais ainda, comecei a não ficar mais em casa. Era tipo, eu ia pra escola, voltava pra casa e já saía pra rua, ficava na rua até meia-noite, 1h da manhã e assim começava de novo. A semana toda, final de semana, ia, saía, bebia, voltava vazio pra casa. Voltava triste, chorava. Aí, mais ou menos uns 2 anos depois, nessa época eu já me considerava ateu, eu já não acreditava, por mim eu não acreditava mais. Por quê? Não sei. O que Deus fez de mal pra você? Eu não sei, na verdade, bispo. É que eu sempre fui muito fã da ciência. Eu sempre gostei muito de ciências e eu não conseguia provar Deus. Eu não conseguia acreditar que existia um criador maior. Eu sempre acreditei na teoria da evolução, Big Bang. Eu era tipo... Não vou nem entrar nesse argumento aí, porque pra mim é a coisa mais burra que existe. Então foi... Não é? Sim. Se você for pensar, qual é a teoria do Big Bang? Que do nada expandiu e... Como é que é do nada? Algo se cria, não algo tem se como. criou. Como é que pode do nada vir algo? Né? Mas teve uma explosão. O que explodiu? Não tinha nada. Se não tinha nada, explodiu? não tinha como explodir. Se alguma coisa explodiu, essa alguma coisa veio de algum lugar. Não é verdade? E você não precisa nem, desculpa falar assim, você não precisa ter nem meio cérebro. Nem um cérebro. Meio cérebro já é suficiente.
olha para a natureza. É só você olhar para a natureza. Só olhe. Saia na sua casa, olha para os pássaros, olha para a natureza, olha para o céu. Como é que isso tudo foi criado do nada? Como? E normalmente as pessoas que pensam assim são as que se consideram mais inteligentes, né? Eu pensava Se que era só consideram religião. os tais, eles são os caras, né? O ateu normalmente é o que se considera mais inteligente, que o cristão é burro, que quem crê em Deus é burro, que é ignorante. Ai. Depois a gente vai ver quem é o burro quando chegar o dia. Então você era ateu. Era ateu. Aí foi mais ou menos na mesma época que eu me assumi ateu para minha família, a minha mãe trocou de denominação também. Aí, como ela tinha trocado de denominação, a religião dela não permitia mais ela frequentar natais, ano novo, festas de aniversários. Aí ela se afastou muito da família. Como a origem era muito católica, então a gente sempre celebrava essas datas comemorativas, né? Aí, do nada, ela começou a não participar mais. Aí eu fiquei com... É difícil falar isso, mas eu fiquei com ódio da religião, com ódio de Deus, sabe? Aquela... Cara, Deus... Olha o que Deus fez. Deus tirou minha mãe de perto de mim. Ela podia estar aqui celebrando meu aniversário, mas não tá agora. Ela tá lá no canto dela, não liga mais pra mim, entende? Não tinha nada a ver com Deus. Mas na minha mente perturbada na época, aí foi quando eu virei casaca mesmo e desisti de procurar, desisti de tentar achar algo com Deus. Então aí você tava maconha, bebida, aí você entrou nesse chá dela aí também? Nessa época eu não tinha entrado ainda. Foi isso tudo lá no Paraná. Foi daí, no Paraná, eu fiquei nessa vida até os meus 18, 19 anos. Ateu, não fazia nada de bom, tecnicamente, para ninguém. Chegava nessa mesma vida, como não tinha muita coisa o que fazer lá em cidade pequena, a gente era sempre as mesmas saídas. E aí, como é que veio para cá, então? Eu vim para cá com a minha irmã, ela morava em Sorocaba, ela me trouxe para trabalhar junto com ela. Que ela tem uma empresa em Sorocaba, então ela me trouxe para trabalhar junto com ela. Foi quando eu vim para cá, eu fui para Sorocaba, no caso em 2022, que daí eu comecei a frequentar alguns lugares que ela ia também. No caso da minha irmã ela tem uma igreja da Ayahuasca, uma igreja. Aí ela aceita lá? Aí, onde eles tomam um chá. Então ela começou a me levar para frequentar, e eu sempre procurando algo que completasse um vazio que eu tinha em mim. Comecei a frequentar também, eu frequentei por pouco tempo a seita do Santo Daime, no caso, que tem esse nome. Eu frequentei durante 6 meses, ia de 15 em 15 dias, frequentava, tinha cada visão. A gente tomava o chá e, a princípio, a gente ficava bem depois dos trabalhos espirituais que a gente tinha ali. Mas durante o trabalho espiritual a gente via cada coisa. É o efeito de uma droga, né? É o efeito que a droga traz. Né? Ela tem o mesmo princípio ativo da maconha, o DMT. Então aí você se envolveu com isso? Eu me envolvi com isso também. Não resolveu o problema? Não resolveu o problema. Aí eu fui para centros espíritas, frequentei centros espíritas durante 2, 3 meses também. Não resolveu o problema. Fui para terreiros de Umbanda, Macumba. Também igual ela, né? Buscando. Sempre buscando. Não resolveu o problema também. Quando eu tinha parado, desistido já de procurar, trabalhando minha vida normal, no trabalho, uma moça começou a trabalhar comigo lá. Uma moça que, no caso, é a moça que me trouxe para a Universal. Ela começou a trabalhar comigo lá, aí eu via que tinha alguma coisa diferente nela. Eu via algo nítido no olhar dela, porque ela tinha, no caso, na época, ela tinha acabado de terminar um relacionamento
E eu, no lugar dela, eu estaria, tipo, abalado, muito triste. E ela estava feliz, você olhava, via aquele brilho no olhar dela. Aí eu perguntei, o que você tem de diferente? Por que você não tá triste tanto assim? Aí ela me levou pela primeira vez no Encontro Jovem. Isso eu fui lá, sem pretensão nenhuma. Não conhecia a Universal ainda. Fui sem pretensão nenhuma. Cheguei lá, ainda não acreditando. Cheguei lá, o pastor, na época, o pastor Pedro, lá de Sorocaba, tudo que ele falava vinha de encontro comigo. Eu cheguei no ouvido dela não cheguei no ouvido dela, mas eu pensei, tipo, será que ela falou alguma coisa da minha vida pro pastor? Porque tudo que o pastor estava falando lá vinha de encontro com a minha carne na época. E começou a me tocar aquelas palavras ali. Foi quando eu realmente fiz uma oração sincera para Deus. Foi quando eu, ali no meio da busca, eu já estava frequentando um mês e pouco já. Frequentando para ver se era ali mesmo, né? Foi quando eu fiz uma oração sincera para Deus. Quando, tipo, eu tava orando, eu lembro até hoje a sensação. Eu tava orando, aí eu peguei e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá me prova, desenha para mim. Comecei já abandonei todo o vício em pornografia, masturbação. Até então eu ainda estava nessa vida. Uhum. Foi quando eu abandonei tudo, comecei a buscar verdadeiramente, tipo, muito. E um mês depois, eu recebi o Espírito Santo na vigília do dia 15 de agosto. Como é que você sabe que você recebeu o Espírito Santo? Ah, bispo, uma sensação de querer sair contando para todo mundo, aquela paz interior. Eu comecei a querer sair contando, trazendo qualquer pessoa que eu estava achando na rua para conhecer esse Deus que me preencheu. Aquele vazio não tinha mais. Me preencheu por completo. Então você não precisa mais não daquilo não preciso você usava para ter um pouquinho de alegria. Não preciso de chá, não preciso de pornografia, não preciso de nada, bispo. E você vê, o Espírito Santo traz a paz e traz uma certeza pra gente, né? E a transformação, porque não é suficiente a pessoa apenas falar, eu tenho o Espírito Santo, e não é uma sensação, não é só um dia, não é? Isso aí vocês tinham naquela época. Tomavam um chá, faziam alguma coisa e sentia-se bem naquele momento, né? O batismo com o Espírito Santo não é isso. Não é um sentimento que a pessoa se arrepia, chora. Não é isso. É uma certeza que Deus nos dá, que é conosco, porque nós somos com Ele. Então, o batismo com o Espírito Santo acontece quando há uma entrega completa da pessoa. Ela entrega a vida para Ele, passa a fazer a vontade dEle. Então, o Espírito Santo vem para ajudá-la a continuar fazendo a vontade dele. Por isso que é imprescindível que haja frutos. Os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, o domínio próprio, a mansidão. Então, é aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso que quando uma pessoa diz, eu recebi o Espírito Santo, agora, tá bom, vamos ver, né? Para que não seja apenas uma emoção, uma sensação, e ela continua vivendo aquela vida completamente errada. Pelo contrário, há uma mudança, é um giro de 180 graus na vida dela. Ela estava vendo numa direção, ela passa a ir na direção contrária. Quer dizer, fazendo aquilo que agrada a Deus. Essa alegria, essa certeza é o que mostra que a pessoa realmente tem o Espírito Santo e os frutos que vão seguir. Então, é o que tem que acontecer. Por isso que eu sempre pergunto, o que mudou em você desde aquele dia? Não é? Porque quando a pessoa fala assim, não mudou nada, a mesma coisa, então não é o Espírito Santo. A pessoa pode ter tido um momento com Deus que acontece. É igual um namoro e casamento. Quando a pessoa está namorando, eles têm momentos juntos, mas depois cada um vai para sua casa. Quando a pessoa está casada, não. Aí está sempre junto, sempre junto. Então tem pessoas que já tiveram momentos com Deus,
no momento que ela recebeu uma cura, um milagre, aconteceu algo bom, ela sentiu uma paz, uma alegria, excelente. É normal. Antes de casar, as pessoas namoram, né? Então, isso é normal. Agora, o batismo com o Espírito Santo é casamento. Então, ela não fica como um ioiô espiritual. Ela muda por completo. E essa mudança é contínua. Não é naquele dia e depois voltou para a vida velha. Não, pelo contrário. Ela passa a ser uma pessoa diferente. Isso é o que você precisa. Se você não tem isso, você não teve isso, então você está correndo risco. Por isso que Jesus disse, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse poder é exatamente esse. É o poder de você vencer o mundo, vencer as tentações, vencer todas as dificuldades, porque quem é nascido de Deus vence o mundo. E é isso que nós estamos querendo que aconteça com você. Nesses últimos dias do ano, nós estamos na fogueira santa do Getsemane, no jejum de Daniel, nos preparando para essa vigília. Então, não perca, esteja conosco. Não aceite viver nem mais um dia sem o Espírito Santo. Tá bom? Força Jovem ajudou você também? Ajudou muito. É? Ajudou. Hoje eu tenho uma paz interior tão grande. Estou fazendo muitos amigos que eu não tinha muitos amigos aqui. Tem ajudado bastante. E você participa onde? Em Sorocaba, Eu participo, né? Em Sorocaba. Qual o dia do encontro jovem? Lá são sábados, também às 16 horas. Sábado, 16 horas. Me endereço lá? Rua Afonso Vergueiro, 555. 555. Então tá bom. Aqui com a galera do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Obrigado, Jéssica. Obrigado, William. Dá tchau pra eles lá. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca. Algumas ondas passam e outras mudam tudo. E a maior delas está vindo aí, no UFJU 2026 Ondas Eternas. Não será só um evento, mas é um encontro, uma reflexão, uma onda que começa forte e vai continuar dentro de você. Então já chama a galera e venha curtir aquela vibe que você só encontra aqui. Teremos apresentações da banda FJU, o espetáculo do musical e, é claro, o momento da palavra, que promete te levar para uma onda diferente. Será no dia 10 de janeiro, às 15 horas, na esplanada do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E para você aproveitar mais ainda, teremos estacionamento e creche totalmente gratuitos. Vem para essa onda com a gente!